Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Psicologia Forense aqui no YouTube. Meu nome é Matias Vaiano Blens e hoje eu vou trazer para vocês um conteúdo ligado às séries de televisão, uma indicação de séries de televisão. Se você gosta de séries que envolvem mentes criminosas, fica ligado nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom pessoal, hoje a série que eu venho recomendar para vocês é a série You do Netflix, ou Você, na tradução aqui para o português. Para quem não conhece, essa série já está na segunda temporada e trata da história do Joe, um homem bastante perturbado que acredita que o amor vai curá-lo de suas patologias. Hoje eu queria trazer para vocês uma questão que tem assim inflamado as redes sociais a respeito do Joe, a respeito desse personagem. Eu vou tentar, na minha argumentação aqui, fazer com que eu dê o menor número de spoilers possíveis. Mas claro que fazer zero spoilers é um pouco difícil. Então, se você ainda não assistiu a série e se preocupa com spoilers, eu recomendo que você vá primeiro assistir. Caso você já tenha assistido a série, fica comigo que você vai se divertir com certeza. A pergunta que eu quero deixar para vocês é: será que o Joe ele é um psicopata? Gente, então essa questão, como eu falei, tem incendiado as redes sociais. Muita gente falando sim, ele é psicopata, não, ele não é. Queria trazer para vocês um pouco, então, uma discussão a respeito disso. Tem vários temas que a série aborda que também poderiam ser temas daqui dos nossos vídeos. Então, se você ficou curioso com algum outro aspecto que eu não abordei no vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários que vai ser um prazer debater com você. Por exemplo, o Joe, ele é um stalker. Ele é um cara que se delicia, que tem o seu desejo atrelado em ver o seu objeto de desejo sem que o objeto saiba que está sendo assistido. Então ele persegue as pessoas, ele persegue as mulheres, ele as observa de longe por meio de telescópio, enfim. Essa é toda uma discussão que a gente poderia fazer. Mas hoje eu quero trabalhar com vocês essa noção de psicopatia. Porque, bom, na série acontece uma série de mortes, o Joe ele assassina uma série de pessoas, e então essa discussão de se ele é ou não é psicopata é um ponto que vale a pena a gente se debruçar. Para eu fazer essa discussão com vocês, eu queria chamar a atenção, no meu argumento aqui, para uma característica da psicologia do Joe, que são as distorções cognitivas. Que raio é isso, Matias? Eu explico. Vocês já perceberam que durante toda a série funciona mais ou menos assim, né? O Joe ele vai conversando consigo mesmo e a gente vai tendo a voz dele sendo narrada, mesmo que o personagem não fale. Então é como se fosse, lembra das suas aulas de literatura no colégio? Como se a gente fosse um narrador onisciente. Ou seja, nós que estamos assistindo aquela narrativa sabemos o que o personagem está pensando. A gente sabe o que o Joe pensa mesmo quando ele não fala. Bom, quem então assistiu a série percebeu que o Joe ele dá uma série de justificativas, as mais mirabolantes, muitas delas absurdamente descabidas e bizarras, para os seus atos. Ele vai construindo toda uma narrativa para si mesmo que justifica na cabeça dele, claro, não para a sociedade, os atos bárbaros que ele comete. Em psicologia, a gente chama essas autonarrativas justificadoras dos meus atos de distorções cognitivas. Por que isso? Porque são crenças, são narrativas, são pensamentos que esse sujeito tem, que são distorções da realidade, não são coisas que de fato correspondem com os fatos com os quais ele está lidando. Muito pelo contrário, ele distorce essa realidade para justificar os atos que ele faz. Então, a gente pode perceber, por exemplo, que muitas vezes ele justifica uma série dessas mortes como atos heróicos, como se ele estivesse fazendo isso por amor, como se ele estivesse fazendo isso pelas mulheres que ele persegue. Ele diz isso para si mesmo.
A distorção cognitiva, gente, ela é praticamente um delírio. O sujeito é como se fosse uma defesa, né? Ele se defende da angústia que dá, da realização daqueles comportamentos, dizendo para si mesmo de que aquilo é bom, de que aquilo no fundo pode parecer bizarro, mas ele está fazendo isso em nome do amor que ele tem pela personagem X ou pela personagem Y. Ele vai justificando para si mesmo, ele acredita nisso, ainda que a gente vai acompanhando a história, muitas vezes essas distorções cognitivas fracassam. Ou seja, a realidade questiona essas distorções, mas para aquele que as vivencia, não adianta, ele recoloca novas distorções cognitivas, ou seja, novas autonarrativas para justificar aquilo que ele quer fazer. E por que ele faz isso? Por que o Joe, esse personagem, precisa dessas distorções cognitivas para conseguir viver? Ele faz isso para lidar com a angústia, para lidar com a culpa que ele sente em realizar esses atos bárbaros que ele realiza. Agora, vem comigo, talvez vocês saibam, talvez não, mas o diagnóstico de psicopatia, e aqui, gente, vamos fazer um parênteses, né? Isso é um vídeo por YouTube. Obviamente que eu não estou fazendo aqui um psicodiagnóstico como se deveria. Então isso aqui é uma aproximação, quase que uma brincadeira para a gente treinar os conceitos. Se a gente fosse de fato fazer um psicodiagnóstico de um sujeito real como o Joe, a gente precisaria de muito mais informações, muito mais entrevistas, talvez alguns testes, enfim, coisas que pudessem dar para a gente mais subsídios para a gente tomar uma decisão acertada em relação ao diagnóstico dele. Dito isso, para quem conhece o diagnóstico de psicopatia sabe que é um diagnóstico altamente complexo, difícil de ser feito, envolve aí uma série de questões como narcisismo, manipulação. A gente vê essas características no Joe. A gente vê um sujeito altamente manipulador no Joe. E essa é uma característica dos psicopatas. A gente vê um discurso bastante autocentrado e bastante autorreferente. Ainda que ele se coloque como um sujeito que está fazendo isso pelo outro, no fundo a gente sabe que não é bem por aí, então talvez a gente pudesse arriscar que um traço da personalidade do Joe seria o narcisismo. Porém, essas duas características elas estão presentes em diversos outros quadros clínicos. Então, somente essas características não seriam suficientes para a gente fechar um diagnóstico. Eu falei de narcisismo, falei de manipulação, isso está presente no Joe e eu acho que isso é que acaba levando algumas pessoas a achar equivocadamente que o Joe seria um psicopata. Porque talvez a característica mais que se destaca de uma personalidade psicopática é a ausência do sentimento de culpa. Então, o psicopata clássico, ele é aquele sujeito que tem enorme dificuldade de sentir qualquer emoção, seja ela positiva ou negativa. Então, a gente diz que ele tem uma dificuldade em estabelecer empatia com o outro. Ele sabe que o outro sente emoções, ainda que ele não tenha uma percepção vivida do que seja isso. Ele consegue manipular essas emoções no outro, mas ele não as vivencia de modo subjetivo. É como se fosse um daltônico que não consegue enxergar a diferença entre o verde e o vermelho. Essa é até uma metáfora do Hare, o psicólogo que mais estudou essa situação. Então é como se fosse um daltônico que ele não consegue distinguir entre o verde e o vermelho, mas ele sabe que essa distinção existe e ele aponta essa distinção no mundo. O psicopata é mais ou menos a mesma coisa em relação às emoções. Ele não as sente, mas ele sabe que essas distorções existem e ele consegue lidar com elas no outro. Agora, me digam uma coisa. Se a psicopatia pode ser definida como ausência de sentimento de culpa, dificuldade quase que intransponível de ter uma relação empática com o outro, por que o Joe tem distorções cognitivas? Um psicopata clássico não precisa de autojustificativas para fazer o que ele quer fazer. Um psicopata clássico não precisa
ter crenças. Crença significa que ele de fato acredita naquilo. O Joe não está dizendo aquilo só para enganar a gente ou para enganar os personagens. Ele está dizendo aquilo para ele mesmo. Então, a gente poderia dizer de uma maneira que o psicopata ele é manipulador para o outro, enquanto que o Joe ele é manipulador inclusive para si mesmo. Isso é a crença. Essa narrativa, essa autojustificativa que ele conta para si mesmo para lidar com a culpa, com a angústia. Muitas vezes a gente vê ele tentando, ainda que de maneira complicada e aos trancos e barrancos, tentando resolver os conflitos, os problemas que aparecem de maneiras que não envolvam a morte. Muitas vezes a gente vê ele dizendo, eu vou matar esse cara, e ele fala, não, você não é mais assim, você já fez isso, mas agora não é mais. Esse vai e volta do sentimento de culpa não é típico dos psicopatas. Então, se o Joe fosse um psicopata clássico, ele não teria essas distorções cognitivas todas, ele não precisaria dessas autorregras, dessas crenças subjetivas que justificam as ações. Serial killers não são necessariamente psicopatas e psicopatas não são necessariamente serial killers. Existem serial killers que são psicopatas, talvez seja o pior tipo, e existem psicopatas que são serial killers, mas essas são categorias, então, portanto, que têm uma certa intersecção. Se você pensar em conjuntos, eles têm uma certa intersecção, mas eles não são exatamente a mesma coisa. O Joe ele poderia até ser definido como um serial killer, porque ele, de fato, ele mata várias pessoas ao longo da sua trajetória e mais, ele levanta essa possibilidade do assassinato sempre que se envolve com alguma questão. Porém, ainda que ele seja então serial killer, ele não pode ser definido como psicopata. Tudo bem, gente? Essas questões são complexas, óbvio, eu até espero isso, que tenham ficado com uma série de dúvidas. Se ficaram, eu vou ter um prazer enorme em discutir com vocês aqui nos comentários. Deixem suas dúvidas, perguntas, críticas. Claro que você não precisa concordar comigo. Essa é a minha visão dessa questão, ainda que seja uma visão, como eu mostrei, bastante informada, argumentada, né? Então com bastante embasamento científico, mas você não precisa concordar. Caso você queira ter mais conteúdos como esse, se inscreva no canal. E uma novidade importante, eu comecei um grupo no Telegram. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você que quiser ter uma interação mais próxima comigo, uma coisa mais cotidiana, para a gente poder discutir esses e muitos outros temas relacionados à psicologia forense. Se inscreva, entre no meu grupo do Telegram, ok? Você que não sabe o que é Telegram, é como se fosse um WhatsApp, mas tem várias vantagens, porque não tem uma principal vantagem é que os grupos não têm um limite de número de membros. Então pode ter grupos bastante grandes e é isso que eu quero. Eu quero divulgar a psicologia jurídica para o maior número de pessoas possível, ok? Então esse foi o vídeo de hoje e até semana que vem.